Graça e paz, abençoados. Abençoados, você entende de Bíblia? Fica atento que eu vou te ensinar. Olha só, antes de ler o texto, eu quero falar para você que lá no Antigo Testamento, o primeiro templo que foi construído, Deus garantiu que estaria esse templo em pé para sempre. E você acredita que esse templo, conforme Deus falou, está de pé até o dia de hoje? Então vamos para a Bíblia, vamos para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 16, que está escrito assim, olha só. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Perpetuamente quer dizer, nunca vai encerrar. Perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e meu coração todos os dias. Só que aí, é claro que eu não vou ler tudo aqui, tem um contexto, para que nós possamos entender como que esse templo está de pé até nos dias de hoje. Nesse tempo, estava falando desse templo de Salomão, mas Deus estava falando de uma forma espiritual e tão profunda, que se você ficar até o final deste vídeo, você vai entender a mensagem. Então não deixa de assistir esse vídeo até o fim para você entender e para você começar a compreender a Bíblia. Porque por causa desse texto, muitos ateus, quero dizer que eu não sou contra os ateus, mas o que eles dizem que aqui tem contradição porque o templo caiu, mas o templo que Deus falou está de pé até o dia de hoje. Fica aí atento que eu vou te mostrar. Olha só, veja só, aqui nós lemos aqui que esse templo ia ficar de pé perpetuamente. Agora nós vamos para Mateus no capítulo 24, versículo 1 e 2, que nós vamos ver que Deus aí estava cumprindo a sua palavra. Mateus 24, 1 e 2. Espera só um minutinho, Mateus 24, capítulo 24, versículo 1 e 2, que diz assim, ó. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, se não fica pedra sobre pedra que não seja derribada, como é que Deus ia cumprir a sua palavra? Porque agora estava um outro templo que foi erguido. Nós olhamos para o contexto, nós vemos que Deus na sua soberania, foi fazendo com que a sua palavra se cumprisse, até que se construísse esse novo templo, e esse novo templo foi construído, e Jesus veio falar desse templo. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, o que é que Deus estava preparando? Deus estava preparando um templo para que fosse um templo perpétuo, em cumprimento à sua palavra. Aqui de 2 Crônicas 7,16, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Então nós vamos agora para Marcos, no capítulo 14, no versículo 58. Nós vamos entender Marcos 14, 58. Marcos 14, 58, que está escrito assim, olha só, nós ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Veja só, quando eles estavam acusando Jesus, quando eles estavam para crucificar Jesus, eles disseram, nós ouvimos ele declarar, ele disse que esse santuário que foi feito por mãos humanas ia ser derrubado, ia ser construída em 3 dias, outro que não fosse por mãos humanas. Então veja que Deus lá, em 2 Crônicas 7 e 16, Deus estava se referindo a um templo não feito por mãos humanas. Então, veja só, vamos ver o que é que está escrito em João, no capítulo 2, no versículo 19 ao 22, para nós entendermos. João 2, 19 ao 22.
2:19 ao 22, está escrito assim. Espera só um minutinho. João 2:19, 22. Vamos lá, está escrito assim, ó. O julgamento 19, opa, errei aqui, peraí, voltando aqui, eu estava lendo no capítulo 3 ali, no versículo 18, capítulo 2, versículo 18, perguntou-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra que faz essas coisas? Jesus lhe respondeu, destruirei esse santuário, que foi o versículo que eu falei, e em 3 dias eu reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantará? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele disseram isso, e creram na escritura e na palavra de Jesus. Tá vendo? Eles creram nas escrituras e na palavra de Jesus, porque Deus, quando ali foi construído o templo de Salomão, na época de Salomão, Deus estava falando de um templo que ia ser levantado através do corpo de Jesus Cristo, ou seja, o templo seria o corpo de Jesus Cristo. Mas espera aí, Jesus, ele foi para a glória, ele morreu, ressuscitou e no 3º dia ele foi para os céus. E aí o templo de Deus foi para o céu. Deus estava falando num templo aqui na terra. Não, o templo de Deus continua aqui na terra. Vamos ver o que está escrito em Atos, no capítulo 17 e no versículo 24. Eu nem vou olhar lá, só vou dizer aqui de cor para você. Está escrito assim, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então Deus não estava falando de templo feito por mãos humanas. Então vamos para 1 Coríntios, capítulo 16 e o versículo 19. E nós vamos ver se o templo está na terra ou se não está. 1 Coríntios, capítulo 16 e o versículo 19, que está escrito assim. 16, 19. Glória a Deus. Está escrito assim. Oh, meu Deus. Espera só um minutinho, deixa só um minutinho que eu vou achar aqui. Espera um minutinho que eu estou procurando, é assim mesmo. Estou aqui com a Bíblia na mão, né? Então eu vou achar, vou encontrar aqui 1 Coríntios 6:19. É por isso que eu não achei, eu fui para o 16. É 1 Coríntios 6:19. 6:19, que está escrito assim. 6:19, 1 Coríntios 6:19. Olha só. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós? Quem está em vós? O Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Olha só, amados, que está escrito aqui, o templo continua de pé. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós e que tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Quando Jesus morreu, o templo foi erguido no seu corpo. Ele disse, derribarei esse templo e em 3 dias o construirei. Estava falando do templo do seu corpo. E ele foi e o Espírito Santo veio para estar conosco. Então o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, que estava escrito aqui em 2 Crônicas 7:16, se cumpriu em nós. Então o templo está de pé, o templo do Senhor continua de pé, o templo de Deus jamais vai ser destruído.